Não existe escolha fácil. Desde que Adão e Havá comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e trouxeram para dentro de si o mal que antes disso era externo a eles. Deu ruim. Era uma vez tudo misturado. E esta semana nós estamos estudando a Parashá Re'eh, que fala justamente sobre escolhas. Como é difícil fazer escolhas. Como eu estava dizendo, antes de Adão e Eva comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal era uma entidade externa. Mas quando eles comeram, quando eles fizeram a escolha de não seguir aquilo que Deus havia orientado, o mal passou a fazer parte da natureza deles. E o mal é aquela partezinha que vive dentro de nós e que nos leva na direção oposta àquilo que queremos, que nos leva à procrastinação, nos leva aos prazeres imediatos, em detrimento daqueles prazeres a longo prazo que vêm de uma vida de dedicação a alguma coisa que nós queiramos realizar. Tudo isso dificulta a nossa vida e vem justamente daí. Porque para pensar, quando nós temos duas opções na vida, as duas opções têm pontos muito positivos, mas elas têm dentro de si pontos negativos também. E quando nós escolhemos a opção A, a gente deixa a B para trás, com todas as coisas boas que tinham ali também. E nós nunca temos aquela certeza, não, fiz a escolha certa. Sempre tem aquela coisa, mas e se eu tivesse ido por aquele caminho? O que teria acontecido? Será que não seria melhor? Porque quando escolhemos a A, deixamos a B para trás, com tudo que tinha de bom ali, mas a nossa escolha também tem coisas negativas aqui. E quando essas coisas negativas se sobressaem, em forma de desafios, dificuldades, questionamentos, nos leva a duvidar se fizemos mesmo a escolha certa. Por isso é tão difícil ter esse mal dentro de nós. Ele nos confunde. E nessa porção semanal, Re'eh, o povo de Deus está ali sendo instruído por Moisés naquele discurso, que o livro de Deuteronômio inteiro é o último discurso de Moisés. Então eles estão ali ouvindo as palavras de Moisés e Moisés coloca ali uma coisa para eles. Vocês estão aqui diante da bênção e da maldição. A bênção é servir a Deus. A maldição é todo o resto. E aí, parando para pensar, é simples. É só escolher servir a Deus, porque aí a bênção vai nos acompanhar, todas as coisas maravilhosas acontecerão em nossa vida e por aí vai. Só que apesar de simples, não é fácil, justamente por causa dessa nossa natureza. E como estamos falando sobre alimentação, já que citamos aqui que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e só um parêntese rápido aqui, só de pensar que eles tiveram à disposição deles a árvore da vida, sem comentários. Mas enfim, as coisas foram como foram. E tudo ali dentro do controle de Deus. Mas continuando, vamos usar a alimentação como um exemplo prático, porque ela é assim bastante abrangente, você vai ver isso aqui comigo, para falar sobre as escolhas. Então eu vou usar esse exemplo da alimentação e nós vamos colocar nas diversas outras áreas da nossa vida, mas vem comigo porque você vai ver como é bem interessante quando nós pensamos sob essa perspectiva. É sabido que nós somos seres mais emocionais do que racionais,
que as nossas decisões, elas vêm mais pelo ímpeto, pelas emoções, do que por um processo de decisão, onde analisamos todos os fatos e dali, através da razão, nós decidimos, nós fazemos alguma escolha mais coerente. Já visto que o marketing, de um modo geral, visa causar várias sensações em nós, através de vários gatilhos, para que nós não pensemos muito e compremos aquilo que está sendo vendido para nós. Pois bem, a alimentação é uma coisa muito importante na nossa vida. É através da alimentação, muitas vezes, que nós ficamos em comunhão com as pessoas à nossa volta, que nós cuidamos do nosso corpo ou não. Então, esse é um aspecto que pode ilustrar muito bem a nossa relação com as escolhas. E falando aqui sobre alimentação, o primeiro ponto que nós vamos tratar é sobre a gula. O que vem a ser a gula? É aquele vício em comida. Quando a gente come em excesso, nós já estamos satisfeitos, mas ainda assim nós continuamos comendo. A minha mãe já dizia: você vive para comer ou come para viver? No caso da gula, são as pessoas que vivem para comer. Mas a gula ela é interessante porque ela ativa esse sistema de recompensa rápida. Porque quando você entra numa dieta, você só vai ver o fruto disso lá na frente, depois de comer um monte de coisa sem graça, entre aspas, e só então você vai ter a sua recompensa. Mas a gula não, ela parte desse princípio da recompensa rápida. Então eu quero comer um chocolate, vou, como ali já libera dopamina, essas coisas todas que eu não entendo muito bem, e nós já nos sentimos emocionalmente satisfeitos. Outro distúrbio alimentar bem conhecido é a bulimia, que as pessoas comem e logo colocam aquilo para fora. Pensando no lado emocional da alimentação, como estamos conversando, isso está muito ligado à aceitação, seja a aceitação de si mesmo, daquele corpo que você está vendo, de uma forma distorcida, porque as pessoas normalmente se acham gordas e por isso precisam fazer essa eliminação dos alimentos, e pode ser também a aceitação do grupo, ou antigamente, muitas modelos faziam isso para se manterem magras. Então, toda essa parte de não aceitar a comida vem de não aceitar a si mesmo. Olha só como é interessante como essas escolhas elas são emocionais e como a alimentação fala muito sobre nós. E ainda falando sobre a aceitação, existe também uma forma de gula, não é exatamente a gula no sentido de querer comer, mas também nesse sentido da aceitação. Eu não sei se você já viu, mas existem alguns youtubers que ficam famosos com o excesso de comida. Então eles filmam ali, eles comendo, sem limite, sem freio, por causa também da aceitação. Esse não é bem um caso de gula, mas está dentro aí dessa parte de você ser querido, de você ser aceito, de você ser notado, de você ser importante, de estar ali em destaque. Eu sei de um caso, eu não vou lembrar o nome do rapaz, ele não é brasileiro, que ele era um violinista e ele estava tentando fazer conteúdos no canal dele, tocando violino, não sei exatamente se dando aulas ou só tocando. Aquilo não foi muito para frente e aí ele escolheu esse caminho da alimentação. E ele era um menino assim magrinho e ele ficou bem gordo. Enfim, são deformações, vamos dizer assim, de uma falta de um olhar para si, que acabou trazendo aquela deformação interna
para fora, né? Acabou deformando o próprio corpo em virtude desse desejo de aceitação. E o certo seria ele trabalhar essa aceitação nele mesmo, em terapia, ou com amigos, ou com os pais, não sei, nós precisamos procurar preencher esses nossos vazios, trabalhar essa autoestima, baixa autoestima no caso, e não fazer coisas que nos prejudiquem. E seguindo um pouco essa linha da deformação, existe hoje em dia uma espécie de culto à obesidade. Nós precisamos saber, nós precisamos aceitar que a obesidade não é uma coisa boa. Ela é uma doença ou é o resultado da gula, mas ela em si não é algo a ser alcançado, a ser aceitado nas nossas vidas. Nós precisamos lutar contra isso, se é o nosso caso. Precisamos fazer regime, precisamos procurar um médico, procurar ajuda, nutricionista e, principalmente, nos esforçarmos para vencermos essa batalha quando é o caso. E é aí que está a parte emocional que dificulta essa escolha, porque fazer regime não é fácil. Quando você quer mudar o seu hábito alimentar, só de você ir na casa de um amigo, pronto. Na casa de um parente já fica difícil, porque as pessoas insistem para que você quebre aquela sua disposição que você disse, não, a partir de segunda-feira eu vou fazer o meu regime. Chega no sábado, vai na casa de alguém, já acabou aí o regime. É difícil para nós mantermos aquilo que nós nos propomos a fazer, seja regime, seja estudar, seja ler um livro, fazer um curso, nos dedicarmos a alguma coisa diferente da média das pessoas que estão à nossa volta, é bastante complicado. E aí a gente precisa de uma firmeza de vontade. Nós precisamos estar muito afinados conosco mesmo para resistirmos a essas recompensas rápidas, para lá na frente colhermos aquilo que nós queremos. Então veja só como você escolher o certo é simples, mas não é fácil. A Parashá Re'eh fala sobre justamente isso, você estar diante da bênção e da maldição e fazer ali a sua escolha. E especificamente nessa porção semanal, Moisés está recordando sobre as leis da alimentação kasher, que é uma alimentação pura. Como você sabe, os judeus têm ali uma alimentação diferenciada, e também falando sobre a idolatria e outros assuntos, recordando as leis que foram passadas ali no Monte Sinai para o povo de Israel. E veja só que interessante, colocar ali as leis sobre a alimentação junto com as leis sobre a idolatria, numa mesma porção semanal. E aí isso reforça o que eu acabei de falar, como é difícil você manter uma dieta junto das pessoas que não estão neste mesmo propósito. E essa questão da idolatria, a instrução de Deus, vamos entender aqui não literalmente, mas espiritualmente, de uma forma que nós possamos aplicar na nossa vida, mas a instrução de Deus era eliminar tudo, eliminar os ídolos, os animais, as pessoas, para que não houvesse possibilidade dessas misturas, porque nós sabemos o quanto é difícil nos mantermos firmes em nosso propósito quando o ambiente não está favorável. Moisés já sabendo disso, Deus já sabendo disso,
passou essa instrução. Não se misturem, não tenham os mesmos hábitos, não façam como fazem as outras nações, não adorem deuses, os deuses das outras nações. E eu quero saber, gostaria muito que você compartilhasse aqui conosco nos comentários para ampliarmos o nosso diálogo sobre alguma escolha que você fez e que, através dessa escolha, você influenciou positivamente o meio onde você vive, influenciou positivamente as pessoas à sua volta, que observando você, a sua fidelidade, o seu propósito, se inspiraram de alguma forma. Conta aqui para nós nos inspirarmos também. E é claro que eu não podia deixar de dizer que não é sempre, se não for a maior parte das vezes, não sei, cabe você a compartilhar isso também, que as nossas escolhas são as melhores. Muitas vezes escolhemos caminhos, escolhemos ações, escolhemos coisas que nos levam ao arrependimento depois, que nos levam à culpa. Nós todos passamos por isso durante a nossa jornada aqui. O que precisamos pensar nestes momentos de culpa, de arrependimento, de um suposto atraso na nossa caminhada, é confiarmos que tudo está nas mãos de Deus. Não que Ele fez a gente fazer besteira, mas que Ele está ali, pronto para nos tirar dessas enrascadas onde a gente se enfia. Então, se você está passando por isso, por um processo de culpa, saiba que Deus está ali do seu lado. Conversa com Ele, fala como você está se sentindo e abandona essa culpa. Você foi responsável sim, você fez algo que não deveria ter feito. Se for possível, repare isso com a pessoa, não sei qual é o caso, mas dê um jeito de amenizar essas consequências, assuma sua responsabilidade, mas se perdoe. É impossível nós passarmos uma vida nos culpando por coisas que fizemos e que não tem mais o que fazer sobre isso. Nós só temos essa vida, então nós precisamos aproveitá-la, porque Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui e nós não podemos desperdiçar essa vida porque lá atrás nós fizemos alguma coisa que não deveríamos ter feito. Precisamos então aprender com os nossos erros, evitar repeti-los, mas a vida ela precisa seguir. Nós precisamos encontrar motivos para nos alegrarmos de novo e metas, objetivos, sonhos, precisamos. Por mais errados que nós tenhamos sido no passado, por mais danos que tenhamos causado, ainda existe Deus que pode confortar o nosso coração e o coração daquela pessoa a quem nós prejudicamos, ou enfim, seja lá qual for a sua situação, coloca isso aos pés do Senhor, do nosso Criador, que Ele nos criou para termos uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz. Existem escolhas muito importantes que você precisa fazer agora, que são deixar aqui o seu like, se inscrever neste doce canal, compartilhar esta mensagem com as pessoas que você ama e voltar aqui no próximo vídeo para nós conversarmos sobre a próxima página.